Comeram. Que deram para eles, comeram. E por quê? Porque não tem Cristo como centro. Porque aquilo foi consagrado a um ídolo. Foi consagrado. A pessoa que chegou ali não colocou só as balinhas no saquinho e deu a pessoa. Não, ela consagrou. Hoje mesmo eu vi a matéria, aquele seu Juca lá do Imperial, ele é batedor de tambor forte, né? Ele tem um terreiro de macumba lá no Imperial, o tal do seu Juca. Na casa dele. E até saiu no jornal. Se eu posso até abrir a matéria agora aqui na Folha da Manhã, está ali, dizendo, seu Juca mantém a tradição de dar doce às crianças. Mas só que os pais e mães que deixou os filhos na porta dele pegar lá, não sabem que ele passou a noite todinha sacrificando aos demônios para entregar aquilo para as crianças. Eu me lembro da história de uma criança, filho de um evangélico, o pastor falou, irmãos, não permite seu filho pegar essas balas, porque elas são sacrificadas, são oferecidas no altar de uma idolatria, de um demônio. E a criança comeu. E a criança começou a passar mal, a entrar em convulsão, e vai para o hospital, entra em coma, porque é algo preparado. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, quem tem Cristo como seu centro, ele não aceita essas misturas. Amém? Ele dá a Deus toda a glória. Primeiro tópico, comprometimento com a vida centrada em Cristo. Cristo, o Salvador. Escrevendo à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2. Cristo era o centro da mensagem de Paulo. Da mesma forma, Pedro disse, em nenhum outro há salvação. Atos 4, verso 12. Cristo também era o centro da mensagem do apóstolo. Cristo era o centro da mensagem apostólica de todos os cristãos. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, como está em Atos 8, 5. Aí esse versículo que nós vemos aqui, 1 Coríntios 2, 2, Atos 4, 12, Atos 8, 5, são versículos que fazem referência de Cristo como centro da salvação do cristão. É Cristo que nos salvou. E se Cristo nos salvou, nós não temos que estar presos em coisas que não vão levar à salvação. No meio evangélico hoje, mas existem muitos achismos. Achismos que homens foram passando, que receberam de alguém que ensinou errado, aprendeu errado e fez errado. Eu me lembro quando eu fui para uma congregação na época, e eu fiquei assustado, né, irmã, lá em Vila Romana. Quando terminou a ceia, aí sempre sobra o pão da ceia. Sobra um pedaço, sobra esse pedacinho. Aí o pastor pegou aquilo tudo ali, com o obreiro, foi para os fundos da igreja com uma enxada, abriu um buraco, cheio, uma cerimônia, para sepultar, porque segundo ele, aquilo ali era o corpo de Cristo. Eu fiquei olhando aquilo ali. Não, porque isso aqui não pode dar para ninguém, não pode comer, não pode, tem que enterrar. Eu falei, meu Deus do céu, aquele pão, no momento que você apresentou a Cristo para aquele momento, ele foi apresentado para aquele momento. O que sobrar, você pode chegar para cá, tomar café, passar manteiga. Porque aquele momento que você apresentou o Senhor para a ceia, é para aquele momento. Mas aí alguém vai lá, ensina errado, a pessoa faz errado, ensina todo mundo errado. Aí até que eu entrei como pastor regional, falei, acabou esse negócio, irmão. Pão de ceia acabou, pode servir, leva para casa, come, dá para alguém que às vezes está na igreja com fome. Aquele momento que nós consagramos ao Senhor foi para aquele momento. Então, tem pessoas que elas não têm Cristo como centro, mas têm os achismos, aquilo que aprendeu errado ao longo da vida e faz errado. Amém? As Escrituras são bem claras. Não há outro Salvador fora de Jesus Cristo. Não há exceções. Quando um cristão ou igreja esfria ou se afasta da fé, Cristo é logo tirado do centro. Outras formas de culto, filosofias e ideologias passam a ganhar espaço quando Cristo deixa de ser o centro da vida. Então, irmão, uma igreja, quando ela esfriou, os membros esfriaram, e a vida do pastor, meu Deus, tem que fazer alguma coisa para poder movimentar essa igreja. Os irmãos estão frios. O que movimenta a igreja? É oração. É oração. Não é colocar, eu tenho que fazer uma coisa, colocar um malabarista na igreja, cuspindo fogo. Os irmãos não é dar glória a Deus quando ele cuspir fogo. Não. Cristo é o centro de tudo. E quando a gente ora pedindo avivamento, Deus vai trazer. Então, quando uma igreja esfria, quando os cristãos esfriam,
Cristo é logo tirado do centro. É por isso que a gente vê muitas igrejas aí que estão inovando, fazendo coisas que a gente fica até assustado. Eu já vi igreja que colocou, por exemplo, um tatame no meio para pessoas lutarem, brigar. Já vi igreja que fez show de dança. Já vi igreja que colocou dançarino de funk, dançando funk mesmo, o passinho do abençoado, né? Depois o rapaz cantava o passinho do abençoado, se desviou. Mas ele levou todos os pastores daquela igreja a orar. E olha, aquela igreja era rígida, rígida. O pastor se vestia o tempo todo. A roupa dele de ir na padaria, terno e gravata. Roupa de fazer caminhada, terno e gravata. Roupa de ir na praia, camisa de mão comprida, calça de tactel, meia no pé, chapéu na cabeça. As irmãs, agora aqui em cima, e o vestido tapa o pé. Mas aí um rapaz do passinho do abençoado aceitou Jesus na igreja dele, um funkeiro. Aí começou a cantar o passinho do abençoado, e aí um dia o pastor abriu a igreja lá, esse pastor rígido, levou aquele rapaz, todo mundo naquela igreja, as irmãs, as crianças, os pastores, todo mundo dançando o passinho do abençoado. Então, irmão, se nosso centro não for Cristo, aí as pessoas vão trazer essas coisas para tentar trazer um movimento para a igreja. A igreja não precisa de movimentos humanos. A igreja precisa de movimento do Espírito Santo. O mover do Espírito Santo. Amém? Cristo, Senhor. Se por um lado a igreja não deve esquecer de proclamar Cristo como o único Salvador, por outro jamais deve esquecer-se de que Ele é o único Senhor, como está em Atos 2, verso 36. Ele é o único Senhor. Quem recebe a Cristo como Salvador deve andar na fé, tendo Ele como Senhor, ser discípulo de Cristo e tê-lo como Senhor. Como por receber o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, como está em Colossenses 2,6. Assim como recebemos Ele, devemos andar nele. E Paulo diz uma coisa muito certa. O que quer que nós façamos, se quer vivamos, se quer morramos, nós devemos fazer tudo para Cristo. Para Cristo. Cristo é o centro, devemos andar em Cristo. E às vezes, a gente vê a igreja, que eles pegam a Bíblia, eles conseguem extrair coisas da Bíblia que colocam o povo como se fosse aqueles animais que puxam carroça. Meu pai tinha cavalo e ele colocava algo aqui no rosto do cavalo. Qual é o nome daquilo que coloca aqui? Cabeçalho com tapa-olho. Cabeçalho com tapa-olho, isso aí. Ele coloca aqui, ó. Então, aquilo, o olho do animal é aqui. Ele coloca aqui, o animal só vê para frente e é guiado pela corda. Então, algumas pessoas usam a Bíblia como isso. Nós vamos colocar um cabeçalho com tapa-olho nos irmãos para eles fazerem aquilo que nós estamos direcionando. Aí eles extraem algumas coisas. Não podeis, não comeis, não toqueis, não faleis. E a pessoa, não, porque na minha igreja não pode isso não. Na minha igreja não pode tomar Coca-Cola. Ah, mas eu sou doido para tomar uma Coca-Cola. Eu vejo os crentes, às vezes, a pessoa quando bota no copo, faz aquele barulho da Coca-Cola. Eu fico curioso para saber o gosto da Coca-Cola. Porque o crente não podia tomar Coca-Cola, irmão. Porque não andavam em Cristo, andavam naquilo que os homens extraíam. Olha, crente não pode tomar Coca-Cola do diabo. Não. Maionese Hellmann's. Pegaram lá o nome e separaram em 2 parágrafos. Primeiro, Hellmann's. Mães, homem, Hell, inferno. Homens do inferno. Não, o nome Hellmann's quer dizer que são homens do inferno. Não comem maionese Hellmann's. Aí eu vou lá, preparo uma maionese gostosa com batata, com beterraba, bota o que na maionese? O que quiser, né? Bota legumes à vontade, você capricha na maionese, um frango assado. Meu Deus do céu! E tá a pessoa falando, ai meu Deus, eu sou doido para comer maionese, mas meu pastor falou que não pode comer maionese. Se eu ando em Cristo, irmão, não é o que eu como, não é o que eu bebo que me condena. A gente tem que andar em Cristo, a igreja tem que estar sentada em Cristo. Em Cristo. Fala, irmã Aline. Então, se fosse assim, a gente ia passar fome, porque eu já trabalhei em supermercado e os donos do supermercado oferecem tudo dentro do supermercado de alimentação ao demônio. Isso aí. Mas a Bíblia diz que tudo que eu tocar, abençoado será. Com ações de graças, você foi lá e comprou. Irmão, tem empresas, que os donos, eles não creem em Deus. Eles não creem, e o que eles fazem, eles consagram lá,
Mas a terra e toda a plenitude pertence ao Senhor. O arroz que plantou pertence ao Senhor, o trigo, o feijão, tudo é do Senhor. Aí chegou na sua casa, Senhor, obrigado por esse mantimento na minha casa, louvado seja o teu nome. Amém. Ações de graça ao Senhor, glorificou, Deus purifica tudo. Então nós temos que andar em Cristo. A igreja que anda em Cristo, ela não está presa em achismos e modismo criado por homens. Amém? Receber Cristo como Salvador, mas não andar nele, isto é de acordo com o seu ensino, é negar seu senhorio. A falta de reconhecer o senhorio de Cristo é a causa do fracasso na fé de muitos cristãos. A sutileza do diabo está no fato de dizer que você pode ver uma coisa sem outra. Em outras palavras, você pode ser salvo independente da forma ou maneira com que vive. Então, irmãos, eu aceitei Jesus, você aceitou Jesus. Vamos lá, que eu, quando aceitei Jesus, eu era um consumidor de maconha, um consumidor de cocaína e crack, e eu viciado, eu fui para a igreja cheio de pedra de crack no bolso, cocaína. Pastor, você quer aceitar Jesus? Eu quero. Aceitei Jesus. No outro, você vai se batizar, eu me batizei. Mas eu não largo a droga. Eu não largo a bebida, eu não largo os vícios, eu não largo as coisas erradas. Se eu tinha um gato na minha casa, o gato, eu tenho que arrancar o gato lá do relógio. Se eu tinha um gato d'água, eu tenho que cortar o gato d'água. Não, Deus me abençoar, vou pagar as coisas em nome de Jesus. Isso que é viver em Cristo, não é viver da maneira que eu vivia antes. Amém? Mas tem pessoas que não, eu estou na igreja, mas a minha vida quem manda sou eu. Não, a minha conduta como cristão tem que ser diferente, eu tenho que mudar completamente. Lembro uma época aí que lançaram a moda de colocar garrafa d'água em cima do relógio. Quem lembra disso aqui? Lembra? Você passar em frente da casa do povo, aquele relógio cheio de garrafa de 2 litros d'água, aquela garrafa PET, aquele montão d'água, e o povo não se coloca também que isso aí, ó, você faz com que o relógio pare de rodar e você consegue baixar a energia. Eu falo, meu Deus do céu, o povo fazendo um negócio desse. Mas eu pensava que aquela água era para o cara, quando vier tirar o consumo, ele pegar água, tomar água, né? Mas não, era para baixar o consumo. Aí não tinha nada, era aquilo onde você passava, aquele montão de garrafa d'água. Eu falei, não, aqui em casa eu não coloco isso não, Deus me livre. Não coloco, não vai baixar se eu tirar as coisas da tomada, usar com cuidado. Estou no quarto, desligo a luz da sala, estou na sala, desligo a luz do quarto, e assim vai, eu tenho que economizar dessa forma. Aí surge uma pessoa, não, você pode fazer um gato também, vai lá no relógio, você pode fazer isso lá, burla lá e rouba a energia. Aí um dia chega a polícia na minha porta, com o rapaz da N, nós viemos fiscalizar seu relógio aqui, tem um gato, o senhor está preso em flagrante por roubo de energia. E aí? E a pessoa, teve um pastor que foi preso hoje ali, roubando energia. Olha só, irmão. Olha que coisa. Então, quando eu estou em Cristo, eu tenho que viver diferente. Diferente. A vida é difícil para todo mundo, sim, mas Ele nos dá graça e nós vamos conseguir nossos objetivos. Amém? Tópico 2. Comprometimento com as Escrituras. A Bíblia, a revelação de Deus. Vez por outra, vemos falsos mestres questionando a autoridade das Escrituras e sua atualidade. No entendimento deles, a Bíblia contém a palavra de Deus, contudo, encontra-se ultrapassada, deixando de falar a linguagem da cultura contemporânea. Assim, há uma tentativa consciente e sistematizada de minar a autoridade das Escrituras. Na verdade, esse ataque é contra as Escrituras como revelação de Deus para o homem. Então, irmão, a gente que às vezes está na rede social, a gente vê aí, tem pastores que falam, não, a Bíblia está ultrapassada, precisa atualizar a Bíblia. Teve um, por exemplo, que agora se levantou dizendo que os homossexuais têm que ter orgulho de ser homossexuais. Você viu o pastor, até a igreja afastou ele. Ele, em um culto pregando, falou, irmãos, eu vou falar uma coisa que você vai se escandalizar, mas os homossexuais têm que ter orgulho da prática da vida, que não é ter que ter orgulho, irmão. Se a Bíblia fala que é pecado, o que a Bíblia fala que é pecado, é pecado. Não é o meu achismo que vai dizer que não é pecado. Pecado é transgredir contra Deus, é você querer mudar algo que Deus fez, colocou como preceitos, princípios, e eu mudar para viver da minha forma. Amém? Nós temos que ter cuidado com essas coisas. Então, deixando de ser revelação de Deus, a Bíblia torna-se um livro meramente humano, sujeito a falhas e, portanto, passível de correção. Então, a partir do momento que o homem fala que a Bíblia não é a revelação de Deus, ela torna-se apenas um livro meramente humano. O homem que escreveu e teve suas ideias lá, ele escreveu, e ela não é mais revelação de Deus.
mas a Bíblia é a revelação de Deus. Outro dia eu falei aqui que quando os arqueólogos eles vão fazer escavações em terras lá do Oriente, onde temos a história da palavra de Deus, eles encontram vestígios de coisas que aconteceram que a Bíblia narra. Agora, há pouco dia, em um local lá, uma escavação, descobriram o local onde foi o vale que Davi lutou com Golias. Eles, na escavação, descobriram, tinha lá umas ruínas, alguma coisa, eles falaram, foi nesse exato lugar aqui que Davi enfrentou Golias. E se o local está lá, as ruínas estão lá, eles encontram vestígios nas escavações, e a Bíblia conta os pormenores dessa história, por que eu não vou acreditar na Bíblia como palavra de Deus? Temos que acreditar que ela é a palavra de Deus e não é meramente coisas da mente humana. Convém dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. A revelação de Deus ao homem é, como tal, está sempre atualizada. Não é a Bíblia que tem que se ajustar a nós, mas nós que nos moldarmos pelas Escrituras. Salmo 119, 105 diz o que aí? E luz, amém, é a palavra de Deus. Então, não é a Bíblia se ajustar às pessoas, não. Tem agora a Bíblia inclusiva. Tem texto ali, por exemplo, que a pessoa ia ler, onde nós lemos aqui agora, por exemplo, o versículo de número 4, de Tiago 4, adúlteros e adúlteras, eles agora não tem mais esse versículo. Eles tiraram. Não, a Bíblia tem que ser inclusiva e essa palavra é muito forte. Ela machuca a pessoa. Nós temos que falar agora de forma carinhosa. Aí você vê João Batista, né, surgindo em Mateus, sai lá do Rio Jordão, da beira do deserto da Judéia, começa a andar na beira do Jordão, e aquele povo atrás dele, de repente ele para, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Irmão, já pensou? João Batista, você não pode falar assim com o povo? Chamando o povo de raça de víbora, que é isso? O povo está te seguindo. Mas tem que se converter. Quer vir, tem que se converter. Mas agora querem fazer a tal da Bíblia inclusiva, para receber a todos sem questionar seu modo de viver. Bíblia, regra de fé e conduta. Quando a Bíblia deixa de ser a revelação de Deus para nós, então ela também deixa de ser a nossa regra de conduta e fé. Uma igreja genuinamente evangélica precisa se conscientizar de que as Escrituras são a fonte dos valores ético-morais, espirituais, que devem nortear a vida do cristão. Em Hebreus 4, verso 12, olha o que é a palavra de Deus para nós aqui, olha. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Irmãos, a palavra de Deus ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é de uma profundidade tremenda, porque quando muitas vezes você está pregando a palavra de Deus, eu estou na minha casa muito bem, irmãos, eu estou meditando, Senhor, fala comigo, uma palavra que eu posso deixar na igreja hoje. Aí, de repente, vem livro tal, capítulo tal. Eu vou lá, abro, olho o que está escrito ali, procuro me aprofundar, procuro estudo alguma coisa. Aí chego e coloco a Bíblia aqui, irmãos, abra a tua Bíblia no livro tal, capítulo tal, versículo tal. Aí eu começo a pregar ali, tem pessoas que arregalam o olho. Meu Deus, o pastor está sabendo de alguma coisa. Porque ele está falando tudo que eu estava pensando essa semana, tudo que eu queria fazer, e a pregação está falando comigo. É justamente por causa disso aqui, porque a palavra de Deus ela é viva, eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a pessoa está no culto, meu Deus, esse pastor está jogando indireta para mim. Esse pastor está falando alguma coisa porque sabe de alguma coisa que está acontecendo, porque o que está falando aí, alguém falou alguma coisa com ele. Justamente por causa disso aqui. A Bíblia, a palavra, ela é viva. E quando se medita na palavra de Deus, e Deus quer falar com a igreja, Ele vai falar através da revelação da sua palavra aqui, olha, tremendamente no nosso coração. Pode ter certeza disso. Eu já fui em culto, já que o pregador falando, pregando ali, meu Deus, isso aqui é palavra, meu pai. Está falando comigo essa palavra. Está falando comigo.
E Deus fala através da sua palavra. Amém? Vamos à frente aqui. Se não fosse a mediação das Escrituras, o cristão se encontraria desnorteado na sua caminhada. Como saberíamos, por exemplo, dos malefícios da idolatria, se as Sagradas Escrituras não nos orientassem sobre eles? 1 Coríntios 10, 19 a 21. Vamos abrir aqui. 1 Coríntios 10. Mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Eu falei aqui no início a respeito de hoje, uma data que eles têm por tradição, onde as pessoas comeram da mesa dos demônios. Isso aqui, olha, antes, aquilo que os gentios sacrificam, eles sacrificam aos demônios, espíritos malignos. Eu passei com a Marinha num lugar essa semana, não sei foi aonde, né, Marinha? Passamos numa encruzilhada, que tinha um despacho enorme. Foi aonde aquele lugar que nós passamos? Justamente, nós estamos no Morro Itaoca, no domingo. Aí quando nós chegamos ali, você vem do morro, atravessa o viaduto, e você vai pegar a Estrada dos Ceramistas, tem uma bifurcação ali. Estava lá uma oferenda, um negócio de barro, 2 garrafões de champanhe, fruta. Você acha que a pessoa que ofereceu aquela oferenda ofereceu para quem? Para os demônios. Para os demônios. Eu me lembro, na época ali, a Aninha deve se lembrar dessa época ali de Donando, da Santa Luzia em Donando ali. Tinha uns rapazes, uma vez que eles saíram lá para o lado do Braga, aquelas longe para lá, encontraram um despacho enorme com um monte de bebida alcoólica. Conhaque Dreia, conhaque de alcatrão, cachaça, charuto. Eles apanharam aquela bebida, eles beberam tudinho. Todos eles beberam. Todos eles tiveram um final muito triste. Você lembra disso, irmã? Na época, ela de Donando lá? Era de Donando eles, rapazes. Uns morreram atropelados por caminhão. Esse que eu lembro da época que estava lá, não tem nenhum vivo hoje para contar a história. Por quê? Foram lá, pegaram algo que foi oferecido ao demônio, consumiram, beberam aquilo ali, acabaram com tudo. Entornaram a bebida, beberam o que tinha ali, beberam. Se tivesse um frango assado no despacho, aí comia o frango também. Só que a vida dele virou uma desgraça. Nenhum deles se entregou a Jesus, o diabo aprisionou ele até a morte. O último que morreu num acidente de caminhão, que ele ficou esmagado no meio das ferragens do caminhão. Então, aquilo que foi sacrificado aos ídolos é sacrificado aos demônios. E tem pessoas que acabam se envolvendo naquilo ali, se entregam naquilo ali e têm sua vida totalmente destruída. Amém? Vamos à frente aqui. Da mesma forma, como saberíamos que o adultério, o divórcio, a ideologia de gênero, etc., são práticas danosas que corroem e destroem o modelo de família idealizado por Deus, como está em Provérbios 6, 20 ao 35. Somente por intermédio da Bíblia temos orientações seguras e precisas sobre isso. Amém? Então a Bíblia, irmão, ela nos ensina. Quando nós andávamos na ignorância, nós éramos ignorantes, não tínhamos conhecimento nenhum da palavra de Deus, nós somos perdoados por causa da nossa ignorância. Aí Deus nos perdoa, nós éramos ignorantes, não tínhamos conhecimentos, mas quando nós agora temos conhecimento do que é a palavra de Deus, aí a Bíblia diz que nós agora vamos pecar voluntariamente. Voluntariamente a gente se entrega. Aí você, tipo assim, você está indo lá se doando para aquilo ali, tendo conhecimento que é errado. Então nós temos que ter a convicção da palavra de Deus, que ela é verdade, ela sonda os nossos corações, nós devemos andar firme na palavra. Amém? Tópico 3. Comprometidos com uma vida cheia do Espírito. O Espírito Santo no plano da redenção. É o Espírito Santo que conduz o homem a Cristo. Então, quem conduz o homem a Cristo? É o pastor? Não, é o Espírito Santo. O pastor só está aqui para instruir. É o Espírito Santo que conduz. É o Espírito Santo que chama. É o Espírito Santo que incomoda a pessoa.
E a palavra de Deus diz em Hebreus, se hoje, pois, ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o coração. Por quê? Porque às vezes a pessoa pode ouvir e endurecer. Endurecer o coração e, não, eu vou para a igreja, está cheio de gente errada na igreja. Sim, a igreja está cheia de pessoas erradas. Ninguém aqui é certinho. Nós não estamos aqui porque somos certinhos, nós estamos aqui porque nós reconhecemos que por nós mesmos nós estamos condenados, mas Cristo pode nos salvar. Amém? Então, o grande erro de alguma pessoa, ela vem para a igreja e fica olhando para todo mundo. Aí chega aqui, uma pessoa entrou aqui no culto aqui, entrou, aí se depara comigo. Me conheceu lá atrás, na época que eu era doido, que eu bebia, que eu ia para o clube recreativo procurar briga, quebrar tudo. Esse cara aí é pastor? Quantas vezes eu vi ele no clube recreativo bêbado, igual um gambá, procurando briga com segurança. Isso tem 20 e tantos anos atrás. Mas ele vai entrar aqui, vai me ver depois de 20 e tantos anos, vai me julgar por a forma que eu vivia lá 20 e tantos anos atrás. Ao invés dele entrar aqui e falar, não, Cristo salvou esse homem. Esse homem era um miserento, era um miserável, podia estar morto. Hoje está ali ó, pregando, então ele pode fazer o mesmo comigo. Amém? Então tem pessoas que não se salvam, porque ela ouve o Espírito Santo incomodar, mas quando chega na igreja, ela acha que ela vai encontrar aqui um monte de gente vestido com roupas reluzentes, com aquela auréola na cabeça brilhando, e todo mundo santo, os olhos brilhando. Não, ele vai entrar aqui pessoa cheia de problema, pessoa que reconhece a sua dificuldade, mas reconhece Cristo como seu Salvador. Amém? Porque se fosse por nossas obras, nossa vontade, nenhum de nós seríamos salvos. Nenhum. Amém? Vamos à frente aqui. O Espírito nos trouxe a Cristo. Contudo, precisa ser dito que o viver em Cristo e na prática dos princípios bíblicos é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. O apóstolo Paulo deixou essa lição bem clara quando escreveu os capítulos 6, 7 e 8 da sua carta aos Romanos. Ali, ele mostra que é possível ter a consciência do pecado, lutar contra ele e assim mesmo continuar subjugado. De acordo com o apóstolo, foi por meio da lei do Espírito da vida que o cristão pode vencer a lei do pecado e da morte. As Escrituras exortam o cristão a andar no Espírito como única garantia de não satisfazer os desejos carnais, como está em Gálatas 5, 16 e 17. Como Paulo fala, andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, o que é estar subjugado? O pecado está sempre onde nós estamos. Ao nosso derredor, onde estamos, o pecado está sempre por ali. E nós temos que estar sempre focados em Cristo para não sermos presas fáceis do diabo. Sem o Espírito Santo, é impossível vencer as sutilezas do diabo. Então, nós temos que estar sempre buscando o Espírito Santo, orando. Irmãos, tem igreja hoje que eles não gostam de orar. Não gostam. Tem pessoas que não gostam de oração. Pastor, por exemplo, não gosta de parar o culto. Irmãos, vamos parar um momento da adoração para clamar ao Senhor, para orar. Porque é através da oração que nós buscamos a presença do Espírito Santo. É através da oração. Então, se quisermos ser fortes, se quisermos vencer as sutilezas do diabo, devemos estar cheios do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, é impossível vencer as sutilezas do diabo. A vida cheia do Espírito. Há uma obra do Espírito no interior do cristão que o santifica para Deus, como está em 2 Tessalonicenses 2,13. Podemos dizer que essa é uma obra consagradora do Espírito. Fomos purificados do pecado pelo sangue de Cristo. 1 João 1, verso 7, vamos ler aqui. 1 João 1, 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? É isso que algumas pessoas têm que entender. É o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Chegamos na igreja com a nossa vida arrebentada, destruída, sujo, imundo do pecado. Cristo nos purificou. Cristo nos purificou. Só que nós somos, irmão, defeituosos. Vamos lá que você levou alguma coisa para um técnico consertar. Ele vai consertar, resolver o problema, vai funcionar, mas se não tiver cuidado, o defeito volta. É a mesma coisa na nossa vida. Cristo nos consertou, nos ajeitou, deixou funcionando perfeitamente.
Mas se a gente não tiver cuidado, nós podemos colocar defeito de novo. E aí já era. Amém? Nós temos que ter muito cuidado com a nossa salvação em Cristo, para nós não sermos crentes cheios de problemas, ao invés de ser crente que busque a presença do Espírito Santo. Temos o Espírito Santo presente em nós, que nos permite viver uma vida santa em um mundo de impureza, como está em Romanos 8,13. Essa capacitação para a santidade permite ao cristão viver uma vida cheia do Espírito diante de um mundo hostil. Contudo, há também uma obra capacitadora do Espírito Santo. Essa capacitação diz respeito à habilitação do crente para ser uma testemunha eficaz de Cristo no mundo, bem como viver vitorioso no Espírito. Parte 4 do tópico aqui. Comprometimento com a igreja local. A igreja como corpo de Cristo. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios 12, 27. Nas Escrituras, a igreja ocupa um lugar de relevância ímpar. Fica sempre em destaque a igreja como um corpo, ou seja, uma expressão da sua dimensão coletiva. Nesse sentido, o aspecto local da igreja também fica enfatizado. Na metáfora dita por Paulo no capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios, fica evidente que, assim como um membro do corpo humano, separado desse perde a sua utilidade, da mesma forma a igreja. É por isso que não existe cristão legítimo fora da esfera da igreja como corpo de Cristo. A própria palavra desigrejado torna-se um termo impróprio, uma forma de descrever uma anomalia espiritual. Então, a pessoa que fala, não, eu sou cristão, mas não vou à igreja nenhuma. Não, eu sou cristão na minha casa. Eu sou cristão, como você é cristão, eu também sou. Porque eu acredito em Cristo. Mas, irmão, você participa de igreja, você participa de um culto, você adora junto com os irmãos, você ceia, você está junto da comunhão com a igreja. Não, para servir a Cristo não precisa isso. Mas a Bíblia nos mostra claramente que não tem como eu fazer parte do corpo de Cristo estando separado do corpo. Por exemplo, meu braço está aqui, ó. A minha mão, o meu antebraço. Se eu cortar a minha mão aqui e jogar ela fora ali, perdeu a utilidade. Se eu cortar meu braço e tirar ele do meu corpo, perdeu a utilidade para mim. Ele não tem mais utilidade, porque eu arranquei ele, vai morrer, vai apodrecer, e eu estou sem braço. Assim é aquela pessoa que fala, não, eu sou cristão, mas sem precisar ir na igreja. Não quero saber de igreja, e etc e tal, não quero mais. Aí você vai procurar saber, a pessoa começa a falar os motivos que tirou da igreja. Nenhum desses justifica. Nenhum. Não, porque eu vi problema nisso. Eu sou contra dar dízimo e oferta, eu não gosto de dar dízimo e oferta, depois eu saí, porque o momento que faz o dízimo e oferta eu não gosto, e eu sou contra de sair. Aí ela fica lá. Só que é a igreja de Cristo, irmão, a igreja. Paulo fala que nós vamos julgar o mundo. A igreja vai julgar o mundo. E nós estamos aqui esperando a volta de Cristo para nos arrebatar. Pode ser que nós possamos morrer antes, pode ser que Ele venha nos arrebatar, nós estejamos congregando, Ele nos levar para o céu, mas nós acreditamos na promessa de Cristo e vamos até o fim com a promessa de Cristo em nossa vida. Amém? Vamos à frente aqui. Dois, do tópico 4. O lugar e a importância de cada membro na igreja. A palavra igreja jamais deve significar templo. Um templo pode ser a estrutura arquitetônica onde a igreja se reúne. A igreja, portanto, não é um prédio feito de aglomerado de concreto, tijolos e areia. Ela é o corpo de Cristo. Como o corpo de Cristo, ela possui seus membros. Ela também não é um ajuntamento de pessoas em que ninguém sabe precisamente qual é a sua função no corpo. Biblicamente, cada membro da igreja, assim como o corpo humano, possui seu lugar e função para exercer. Então, cada um de nós exercemos uma função no corpo de Cristo. Abre aí, por favor, 1 Coríntios 12, 27. 1 Coríntios 12, verso 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Vós sois o corpo e seus membros em particular. Então, templo, a gente vê muitos templos aí enormes, lindos, cada um mais bonito que o outro. Aquilo é um templo. A igreja é o corpo de Cristo, somos nós. Nós somos corpo de Cristo, para a glorificação do seu nome. Um desigrejado é alguém que
que, por alguma razão, não conseguiu exercer sua função de membro no corpo de Cristo. Então, uma pessoa desigrejada é aquela que ela não conseguiu exercer sua função. Ela não conseguiu. Ela chegou na igreja, ela não estava ali para servir. E servir a Cristo, irmão, não é, vou te dar um cargo disso, você vai ter. Todo mundo na igreja tem cargo. Tem pastores que são assim, todo mundo que chega lá e quer dar cargo a todo mundo. Ninguém é membro. Ninguém é membro. Todo mundo tem cargo. Mas todo cristão, ele tem função na igreja. Todo. Vamos lá que um dia, eu, por alguma correria da vida, eu tenho que viajar, sair. Aí eu não posso vir, o diácono Wallace vem, ele vai chegar aqui, vai orar, vai dirigir o culto. Aí o diácono Wallace não pode vir. O auxiliar Júnior está aí, ele vai chegar aqui, vai dobrar o joelho, vai dirigir o culto, vai dar oportunidade. O auxiliar Júnior não pode, está aqui o auxiliar Rangel, irmão, o pastor não está aí, o diácono Wallace também não, o auxiliar Júnior, vou dirigir o culto hoje, vou pregar, aproveitar que o pastor não está aí, vou pregar a palavra para os irmãos aqui de 1 hora. Amém. Culto das irmãs, irmã Aninha, irmãos. A irmã Aline não pôde vir hoje, mas nós vamos dirigir o culto das irmãs, nós vamos orar, vamos cantar. Porque todos no corpo têm uma função. Todos. Tá? Então, o desigrejado é aquele que não encontrou a sua função no corpo, ele fala, não pertence a esse corpo, ele acaba saindo, porque ele não entendeu aquilo que Deus tem para a vida dele. Conclusão. Chegamos ao final desta lição e do trimestre. Nosso propósito foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e destacar a estratégia para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. Sabemos que os dias são difíceis, mas o Espírito Santo é o guia e o auxiliador da igreja. Amém? As perguntinhas aqui. Para mim, essa número 1 é mais difícil. Cite textos bíblicos que fundamentam a centralidade de Cristo na mensagem apostólica. Qual é o texto? Mas qual? Correto. Se por um lado a igreja não deve esquecer de proclamar Cristo como o único Salvador, qual outro lado que a igreja jamais deve esquecer? Mas aonde? Vamos embora? Quem vai responder? Respondeu? Não é porque é maior, né? O texto aqui podia ler mais um pouquinho. Isso aí. Jamais deve esquecer que ele é o único Senhor. Amém? Mas está correto. Se a Bíblia deixar de ser palavra de Deus, como defende alguns, no que ela se torna? Isso aí. Ela se torna um livro meramente humano. Então, a Bíblia não pode deixar nunca de ser a palavra de Deus. Como nós lemos aqui, em Hebreus 4:12, é através da Bíblia que os nossos pensamentos, a intenção do coração, Deus consegue discernir através da palavra. Quantas vezes nós somos pegos de surpresa, vamos pregar uma palavra e Deus começa a falar e a gente, meu Deus, está ardendo no meu coração, é Deus que está me batendo. Pela palavra de Deus pode me pegar, pode me dar uma coça para me voltar para o caminho, pode me exortar, pode me consolar através daquela palavra, porque Deus conhece o coração. É uma pessoa que é triste, acabada, cabisbaixo, Deus traz uma palavra de ânimo, de conforto, ela fala, meu Deus, que palavra, Senhor, eu vim ouvir aqui hoje, o Senhor falando comigo. Amém? Vamos lá. Quem conduz o homem a Cristo? É o Espírito Santo que conduz o homem a Cristo. Cite alguma das sutilezas que estudamos ao longo do trimestre. Quem pode falar algumas? Mais qual? Vamos mais, tem um monte, nós estudamos um monte aqui. Isso, mais qual? São várias. Essa a gente vem aqui agora, aqui, ó, no sumário, a sutileza de Satanás contra a igreja, a sutileza da banalização da graça, a sutileza da moralidade sexual, a sutileza da normalização do divórcio, a sutileza do materialismo, da ideologia contrária à família. Foram 13, então, foram 12 sutilezas e uma resistir, então, às sutilezas. As 12 falou sobre as sutilezas e a 13 resistir às sutilezas de Satanás. Que nós possamos continuar, irmão, como igreja, buscando o Senhor, que nós possamos manter a nossa característica de igreja
e ser sempre, vamos dizer assim, amigáveis, companheiros um do outro, pensar no bem-estar do outro. Igreja é isso, é eu pensar no próximo, eu pensar no que a minha vida pode ser útil ao próximo. Isso é a igreja. Nós estamos aqui para servir um ao outro. Quando Jesus Cristo ele lavou os pés dos discípulos, ele estava mostrando, com a sua humildade, que nós estamos ali para servir os nossos irmãos. Amém? Irmão, nós vamos terminar. Na quinta-feira, nós estaremos aqui, em nome de Jesus, às 19h30. Quinta-feira, vai ser que data? Vai ser dia 30? 29? Hoje são 20, 27, quarta 28, quinta 29. Amém? Quinta-feira, dia 29, estaremos aqui em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos em paz. Vamos colocar de pé. Amém? Para agradecer ao Senhor. Eu quero convidar aqui o diácono Wallace. Amém? Para estar orando ao Senhor, agradecendo por esse culto em nome de Jesus. Mais uma vez, só da igreja com a paz do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer, meu Pai, por mais, meu Pai, esse ensino, meu Pai, da tua palavra, Senhor, a qual foi realizado, meu Pai, hoje, meu Pai. Obrigado, Senhor, por nos ensinar, Senhor, mais a tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por usar sempre, Senhor, o pastor, meu Pai, para estar, Senhor, nos ensinando, nos instruindo, meu Pai, para ser, meu Pai, crentes, meu Pai, cristãos, Senhor, melhores, meu Pai, para Ti, meu Pai, para resistir, Senhor, toda cilada, meu Pai, toda sutileza, meu Pai, do inimigo, Senhor, contra nós, meu Pai. Pai, o que eu te peço, meu Pai, nessa noite, obrigado por tudo, obrigado por esse ensinamento, obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estar, meu Pai, em Tua casa, Senhor. Pai, eu te peço, Pai, nessa noite, leva, Senhor, para os nossos lares, Senhor, em segurança, meu Pai, que o Senhor, Pai, venha, Senhor, guardar cada um de nós, meu Pai, aqueles, meu Pai, que vão de carro, Senhor, que o Senhor possa guardar, aqueles que vão caminhando, Senhor, que o Senhor possa guardar também, aqueles que vão de bicicleta, Senhor, que o Senhor, meu Pai, venha guardar, meu Pai, livrando o Senhor de todo mal. É o que eu te peço, meu Pai, nesta noite, e já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém? Não, você que tem sua ofertinha de amor, quiser ofertar, no final, deixe sua ofertinha, em nome de Jesus, amém? Vamos estender nossas mãos e receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja. Todos digam amém. Vai em paz e abençoe a todos em nome de Jesus. Amém?